Notícia que te traz paz. Informação do Internacional tem demais. E aí? Você veio aqui porque você quer ver futebol, né? Você deve ter pensado, eu quero ver fute. Eu quero ver fute. Por isso eu entrei nesse vídeo. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Meu nome é Dilson Júnior e aqui a gente não enrola nada. Não, é sério, a gente não enrola nada. E já vamos começar pelo primeiro, tá? Um dos maiores ídolos, lembrando que não tem ordem, isso aí é relativo a cada opinião, tá? Eu sou torcedor corintiano, né? Então, nada como um cara que não é um torcedor nato do Internacional falar que é relativo, né? Porque até o torcedor do Internacional, cada um tem uma opinião de que é o maior ídolo, certo? E eu não acho que tenha uma certa, muito relativo. Vamos começar pelo Gamarra, que inclusive é ídolo do meu clube também, do Coringão. E para quem não sabe, ele é muito ídolo do Internacional. O cara era um zagueiraço, assim. Se fosse hoje em dia, eu acho que ele, se for para falar porque ele era paraguaio, para quem não sabe, ele seria a fusão do Balbuena com o Gustavo Gomes e ainda melhorado, para vocês terem uma ideia, tá? Zagueiro nível Europa hoje em dia, né? Se fosse para adaptar a qualidade que ele tinha na época para hoje, certo? Ah, mas será que ele foi tão ídolo assim? Será? Se você tem essa dúvida, eu vou te falar, ele foi simplesmente ídolo de dois clubes gigantes. Será que ele realmente era tão bom? Para quem não sabe, assim como eu falei que no Corinthians, né, eu conhecia muito bem ele, conheço ele muito bem. No Internacional, ele ganhou um campeonato gaúcho e um torneio Mercosul. Então, assim, o cara foi campeão nos dois clubes e é ídolo nos dois clubes. Simplesmente. Além do Paraguai também, que eu considero ele ídolo. O que você acha? Você considera ele ídolo também? Eu considero. O cara era incrível. O cara era um ótimo zagueiro. Não era aquele zagueiro bruto, que também às vezes tem um mérito. É um zagueiro bom, mas é bruto. Não era bruto. Ele era limpo. Então era um cara nota 11 de 10. O segundo que eu vi falar, bah, trilouco que eu fico de falar disso. Disso não, é disso, né? De falar disso, um cara que tinha o nome de uma fruta, só pode ser bom, que era o Manga, tá? O Manga, para quem não sabe, é um goleiro das antigas do Internacional. Um ídolo aí que tem uma história muito legal. Porém, eu acho que muita gente da nova geração pode não saber, tá? Comente aqui se você já sabia ou não, se você já conhecia ou não o Manga. Não falei triloco de brincadeira. Não falei triloco de brincadeira, porque ele foi tricampeão gaúcho com o Inter. Simplesmente três vezes, três vezes. Três vezes não, porque TRI não tem V, então não é três vezes, é três vezes, ó. Português sem dia. E ele foi um goleirão que jogou 2 anos no Inter, tá? Jogou 2 anos no Inter. E mesmo assim já fez história. Ele jogou de 74 a 76, tá? Ele ganhou até Libertadores com o Nacional do Uruguai também, uma curiosidade a mais, né? Nacional, Internacional, tudo ali, né? Nome parecido. E o cara era um baita goleiro, tá? Dos anos 70, então assim, realmente é bem das antigas, mas é um goleiro que tá na história, chegou a ser até preparador de goleiros da categoria de base do Internacional, né, em 2010, uma época, né, um ano aí que pro torcedor do Internacional foi maravilhoso. Fala a verdade, se não foi, fala pra mim aqui embaixo nos comentários. O que você achou daquele ano de 2010, pra você que torce pro Colorado? Ou para você que, assim como eu, é um admirador do futebol, né, um amante do futebol. Inclusive, pode mandar esse vídeo para sua esposa, tá bom? Para o seu marido, tá tudo bem ser amante do futebol, não é traição, tá bom? Pelo menos a minha visão não é. E se a pessoa falar que é traição, eu não continuava não, hein? Eu dava logo aquele drible, ó, partiu solteirice. O terceiro é o cara que simplesmente fez um dos gols mais importantes da história. Sinistro. E acho muito difícil alguém não conhecer. Alguém que já acompanha de um bom tempo o futebol brasileiro, tá? Que é o Adriano Gabiru. E não só o futebol brasileiro, né? Pois é, torcedor catalão, torcedor do Barcelona.
Pegou uns trauminha na época, né? Pegou uns trauminhas do Gabiru, um craque. É muito engraçado, porque ele realmente ficou marcado por esse gol, tá? Ele ficou marcado por esse gol, ele virou ídolo do Inter por esse gol. Adriano Gabiru, tá? Na final do Mundial contra o Barcelona do Ronaldinho, pra vocês terem uma ideia. Gabiru fez o gol no Barça do Ronaldinho. Gabiru fez o gol, qualquer o nome é Adriano Gabiru, Adriano Gabiru, Adriano Gabiru, Adriano Gabiru. No Barça do Ronaldinho, ó pra você ver que gol. Ele é tão importante, Adriano Gabiru. Eu me empolguei. Desculpe, me empolguei, torcedor. Desculpe. Agora o próximo ele é um cara tão importante para o Internacional, mas tão importante, deixa eu olhar assim, né, que daí não pega o reflexo. Na verdade eu posso desligar, né, puta preguiçoso, ó, pra vocês verem, nem precisava ficar olhando para baixo. Ah não, nem acabou o reflexo. Enfim, é a vida. A Renata Fã tem um cachorro com o nome dele. Quando você coloca o nome do seu cachorro de alguma coisa, é muito importante. Por exemplo, o meu é Apolo. Por quê? Porque um contatinho da época deu a ideia. Mas óbvio, né? Vamos falar que foi importante mesmo. Eu falo que é o Apolo do Rock Balboa, tá? Que esteja em paz. Eu falo que era por conta dele. Eu falo que é do espacial lá, foguete, né? Apolo 13. É isso mesmo. E tal. Então eu invento desculpa, certo? Mas é o Abel Braga, sim. Assim como você já deve saber, se você conhece Jogo Aberto, você deve saber que ela tem um cachorro chamado Abel Braga. E ele foi um técnico fundamental e muito importante na história do Inter. Ele ganhou uma Libertadores e um Mundial pelo Inter, simplesmente. Aí você fala, pô, já é muito bom isso, mas ele parou por aí? Não parou por aí não. Em 2014 foi o primeiro técnico do novo Beira-Rio, do novo estádio Beira-Rio, né? Reformado aí e tal, para alegria do torcedor e da torcedora. E ainda levou o time depois de 2 anos sem participar para Libertadores. Ele trouxe de volta. Não satisfeito, né? Ah, já ganhei uma Liberta Mundial? Como assim meu time agora não tá mais? Não, vamos levar ele para Liberta de volta. Então, Abel Braga tem uma história maravilhosa. Não à toa eu falei da história do cachorro da Renata Fã, né? E o próximo? 77 gols em 190 jogos. Quem é esse cara? É o Messi de 2012? 2012? É o Messi em qualquer ano, é incrível. É o Cristiano Ronaldo do Real Madrid? É o Lewandowski? Não, é BR. Fernandão, tá? Fernandão, o eterno Fernandão. Centroavante, que era um capitão excepcional do Internacional. Eu vejo todo mundo falar bem, todo torcedor falar bem. O cara era um ídolo master. Você vê o tanto de gols que ele tinha, além da relevância que ele teve, né, nos títulos com o Internacional. Para quem não sabe, ele decidiu um gauchão com o gol 1000. Não foi o Pelé, não foi o Romário, não foi o Cristiano Ronaldo no futuro, o Messi no futuro. Não. Com o milésimo gol do Grenal. O gol 1000 do Grenal foi dele. Já tem uma história linda pelo que fez, pelo que era, né, no clube. E ainda fez o gol 1000, aquele gol simbólico ali dos maiores clássicos do mundo, que é o Grenal, né, Grêmio Internacional. Além da Recopa em 2005, a Libertadores e o Mundial em 2006, o cara era raçudo, craque, eterno capitão Fernandão. Esse eu acho que não tinha como ficar de fora, porém alguns vão ficar de fora, tá? Alguns dos maiores ídolos vão ficar de fora da minha lista e eu não tô nem aí. Sabe por quê? Porque vai ter a parte 2. Aí na parte 2 eu vou falar de alguns ídolos que eu tenho certeza que você quer saber mais, quer saber curiosidades, quer ouvir falar dele. Só de ouvir você já gosta. Fala, meu, falou do ídolo meu, cara. Quero. Ele tem que estar lá. Ele marcou minha vida. Ele marcou um jogo que eu levei meu filho. Marcou um jogo que eu levei meu pai, que eu levei minha mãe, levei meu avô. Ele marcou um jogo que eu vi pela televisão, que eu vi pelo rádio, que eu vi no celular. Então nessa parte 2 eu vou estar trazendo mais ídolos do Internacional, do Saci, do time de Renata Fã, né? Do time de milhares aí de brasileiros, certo? Vou estar trazendo mais a parte 2. Você me diz se você gostou dessa parte 1, você gostou?
Ficou legal? Você torcedor do Inter, você torcedor de qualquer outro time, ficou legal? Lembrando que como você quer ver fute, você veio para o canal Quero Ver Fute, o que você vai ter de mais aqui é futebol.